Esse é o vídeo 2 da aula de alterações não neoplásicas. Nele, nós iremos abordar as alterações de atrofia, ou também conhecido como hipotrofia, hipoplasia e metaplasia. Dentre as adaptações celulares, nós temos também a hipoplasia, que é denominada como diminuição do número de células. Em consequência, a gente vai ter também a redução do órgão ou do tecido. Essa hipoplasia, ela pode se apresentar de várias formas. Então, por exemplo, durante a embriogênese, pode ser observado um defeito na formação de um órgão, que é considerado uma hipoplasia. Mas, após o nascimento, esse processo ele pode estar associado com redução da renovação celular, então aquele grupo de células eles não conseguem se renovar com tanta velocidade como antes, ou ainda devido ao aumento da destruição de células, geralmente pelo processo de apoptose. As consequências da hipoplasia elas vão ser muito dependentes da localização onde está acontecendo esse processo de adaptação e da intensidade da hipoplasia. As causas elas vão ser divididas em fisiológicas e patológicas. Então, algumas causas fisiológicas podem ser, por exemplo, uma involução do timo após a puberdade, ou ainda uma involução das gônadas durante o climatério, e a senilidade. É importante lembrar que a senilidade ela envolve o processo tanto de redução no número de células, que é a hipoplasia, como também na redução do tamanho dessas células, que é o que a gente chama de hipotrofia. Vamos falar um pouquinho mais no próximo slide sobre isso. Nas causas patológicas, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, a ação de agentes tóxicos ou infecções, que causa aí uma diminuição do número de células na medula óssea, sendo chamado então de anemia aplásica, o correto seria a anemia hipoplásica, né? E também a ação do vírus HIV em órgãos linfóides, né? Então, pacientes HIV positivos, quando eles iniciam a síndrome da imunodeficiência, né, a doença AIDS, a gente também vai observar uma redução do número de linfócitos dentro desses órgãos. Na condição de adaptação celular chamada de atrofia, ela vai considerar dois processos, a diminuição no tamanho e também a redução no número de células, com consequente redução daquele órgão ou daquele tecido. Então, ela vai envolver tanto os processos de hipotrofia, redução do tamanho, como de hipoplasia, que é o que a gente acabou de ver no slide anterior. Os mecanismos envolvidos na atrofia, eles geralmente estão associados a uma menor síntese proteica e a um aumento na degradação de proteínas intracelulares. Isso via lisossomo ou pela marcação bictina-proteassomo. Mas é possível também observar autofagia associada com atrofia e, como consequência final, o processo de morte celular por apoptose. Então, como consequência, essas células que estão passando por atrofia, elas acabam sendo predispostas a lesões irreversíveis e indução à morte celular por apoptose. As causas da atrofia podem ser fisiológicas, devido a uma perda de estímulo endócrino, mas ela também pode ser devido à senilidade. Então, no caso da senilidade, a gente vai observar que ela pode ser classificada como causa fisiológica ou patológica, a depender do ponto de vista daquela literatura. Então, se estiver classificada como patológica, é porque estamos considerando aí a presença de isquemia. No grupo de causas patológicas, a gente vai ter aí alguns exemplos, como redução da carga de trabalho, que é o que a gente chama de atrofia por desuso, a perda de inervação devido a lesões ou infecções, isquemia, que é quando a gente vai ter aí uma redução do fluxo sanguíneo, pode ser compressão ou obstrução vascular,
e isso compromete a irrigação daquele tecido, a disseminação, a difusão de oxigênio e nutrientes, e, consequentemente, essa célula vai sofrer uma redução no seu funcionamento e no seu tamanho. Nutrição inadequada, então desnutrições graves, elas podem induzir a um processo de atrofia sistêmica, então a gente vai ter a redução do tamanho e na função de uma série de órgãos. Os mais acometidos são muscular, né, tecidos musculares, tanto esquelético como cardíaco, mas é possível ver também atrofia hepática devido à desnutrição severa. E compressão, né? Então, por exemplo, durante o crescimento tumoral, pode haver compressão de órgãos, de tecidos adjacentes, né? Com uma redução na vascularização desses tecidos e, consequentemente, atrofia da região ao redor do tumor. Considerando aí uma atrofia fisiológica, um dos exemplos é a perda do estímulo endócrino. Isso é bastante evidente no útero pós-parto. Então, nós temos aqui duas imagens, um útero gravídico ou pós-parto, e aqui algumas semanas ou meses após o parto. Então, você vê que há redução do tamanho do útero devido a uma atrofia fisiológica do músculo desse órgão. Então, vai haver aí redução pelo número de células e redução pelo tamanho das células que estavam presentes aqui no útero gravídico. Na mama, acontece algo muito semelhante, devido à redução do estímulo endócrino. Isso geralmente acontece no endométrio e também na mama, mas pensando aqui no exemplo da mama, pós-menopausa, a gente tem aqui uma glândula ativa, né, com as glândulas e os ductos, e aqui a histologia dessa glândula, e numa mulher pós-menopausa, a gente vê que há uma redução no número e no tamanho dessas glândulas. Então, esse tecido ele começa a ser substituído por tecido adiposo, por um aumento no tecido conjuntivo, e as células funcionantes, que são as células endócrinas, elas vão ser reduzidas em tamanho e número. Considerando, então, as causas patológicas, nós temos como exemplo a atrofia por desuso. Isso é uma atrofia causada pela redução na carga de trabalho, né? Então, aqui é um exemplo de um músculo esquelético, né? Sendo considerado normal, sem nenhuma alteração, e aqui um músculo esquelético após algum tempo em desuso. Ou seja, isso pode acontecer devido a uma fratura, uma imobilização do membro, e aí, consequentemente, esse músculo, por não estar sendo utilizado, não está fazendo contração, ele começa a reduzir as suas fibras musculares e principalmente com relação ao tamanho dessas fibras. Pode ser causado, então, por condições médicas, né, que limitam movimentos, ou em pessoas acamadas, geralmente pessoas mais idosas ou que estão em fase terminal de alguma patologia. Na atrofia patológica do tipo neurogênica, ela vai acontecer devido à perda de alguma inervação. Então, isso pode ser causado por uma lesão ou por alguma doença degenerativa, né, em alguns nervos que controlam músculos, e a gente vai evidenciar a redução, ou seja, a atrofia do músculo esquelético. Então, aqui um membro inferior, né, em condições normais, e aqui atrofiado devido à perda dessa inervação. Algumas condições que podem ser citadas são síndrome de Guillain-Barré, neuropatia e a poliomielite. No caso da atrofia senil, ela pode estar classificada como patológica ou fisiológica, a depender da literatura. Então, quando a gente considera ela uma atrofia patológica, é porque ela está associada a processos isquêmicos. Então, com o tempo, com os anos, a gente vai ter aí uma maior tendência à formação de isquemias. Então, alguns órgãos eles acabam ficando comprometidos, principalmente cérebro e coração,
porque vai aí estar associada a doença cerebrovascular e aterosclerose. Então, uma atrofia considerada senil é bastante comum no cérebro. Então, você vê que aqui à esquerda um cérebro normal, sem atrofia, e à direita um cérebro com características de atrofia. A gente evidencia isso tanto pela redução do volume, né, pelo tamanho reduzido do órgão, como também a proeminência dos sulcos, né, e a gente consegue visualizar os giros de forma muito mais clara. Uma outra atrofia que é considerada patológica é causada pela desnutrição proteico-calórica profunda, denominada marasmo. Essa atrofia é causada porque vai haver uma depressão lipídica, né, um consumo maior de lipídios como fonte principal de energia, e isso vai estar associado com uma condição clínica chamada caquexia, e os órgãos, músculos esqueléticos, músculo cardíaco, fígado, eles acabam sofrendo atrofia, que é chamada de atrofia parda ou atrofia marrom. Nossa última forma de adaptação celular é a metaplasia, que é a substituição de células diferenciadas por um outro tipo de celular mais resistente. Significa que vai haver a mudança de um tipo de tecido adulto, seja ele epitelial ou mesenquimal, por outro tipo de tecido da mesma linhagem. Portanto, vai haver substituição de um epitélio por outro tipo de epitélio. No caso dos tecidos mesenquimais, da mesma forma, um tecido mesenquimal por outro tipo mesenquimal mais resistente. Tá? A metaplasia vai ser resultado da inativação de alguns genes e ativação de outros. Então, as principais causas vão ser estresse, pode ser estresse metabólico, oxidativo, pode ser agressões mecânicas, irritação persistente ou mesmo no ambiente hostil em termos de substâncias como citocinas e fatores pró-inflamatórios. Como que vai acontecer essa modificação de um tipo de epitélio por outro, de um tipo de célula mesenquimal por outra? É necessária a reprogramação genética da diferenciação celular, mas muito cuidado, não vai haver um estímulo para proliferação celular, apenas uma modificação na reprogramação dessa diferenciação da célula. Isso pode envolver células adultas e também as células tronco que já existem naquele tecido, são as células tronco adultas. Alguns dos estímulos para essa reprogramação são citocinas, fatores de crescimento, substâncias e componentes que vão estar na matriz extracelular, que vão induzir aí uma modificação do perfil de expressão gênica, tá? Induzindo aí uma diferenciação particular para aquele tipo de tecido. Entre os diferentes tipos de metaplasia, nós podemos citar uma bastante comum, que é a mudança de epitélios com células colunares para um epitélio escamoso estratificado, que se torna mais resistente às agressões sofridas naquela região. Então, aqui nesse esquema, a gente pode ver uma mudança de um epitélio simples colunar para um epitélio escamoso, que é chamado então de metaplasia escamosa. E isso pode ser evidenciado no corte histológico, onde aqui temos um epitélio colunar ciliado sendo transformado num epitélio escamoso. Esse tipo de metaplasia pode acometer diferentes regiões do corpo, e dentre elas o trato respiratório, onde essas células que compõem o epitélio original dos brônquios, elas vão sofrer uma irritação crônica devido ao tabagismo. E, como consequência, elas começam a se reprogramar para formar um epitélio mais resistente, que é o epitélio escamoso, porém com a perda de cílios e com a perda das células secretoras de muco. Então, de uma certa forma, o epitélio se torna mais resistente à fumaça do cigarro, mas a pessoa ela fica mais suscetível a infecções respiratórias devido à perda de cílios e de muco.
Outra região que pode ser acometida por metaplasia são os ductos excretores de algumas glândulas, como glândula salivar e ductos biliares. Geralmente, cálculos que agridem esses ductos fazem com que haja essa mudança no tipo de epitélio de revestimento. E uma metaplasia bastante comum é a que ocorre no colo uterino, onde o epitélio que reveste a endoscervis, que é um epitélio simples colunar, devido a inflamações crônicas, um estímulo persistente, ela vai se modificar, ou parte dessa endoscervis se modifica para um epitélio escamoso estratificado, muito semelhante ao que é encontrado na ectocervis. O mais importante de se entender o processo de metaplasia é entender que ele é reversível, uma vez que não haja mais estímulos ou agressões, esse epitélio vai retomar a sua origem, a natureza epitelial dela, mas que também é um campo bastante fértil, uma visão bastante fértil para alterações e transformações malignas. Portanto, a metaplasia ela é um limiar muito delicado para uma transformação maligna, caso esse estímulo ele não cesse. Um outro tipo de metaplasia bastante comum é a escamosa colunar. Essa mudança de um epitélio escamoso para um epitélio simples colunar é muito vista na região distal do esôfago e por isso é denominada esôfago de Barré. Outras denominações podem ser encontradas, como por exemplo metaplasia intestinal, porque esse epitélio colunar que surge na região distal do esôfago, na verdade ele é muito semelhante a um epitélio da parte intestinal, do estômago ou mesmo do intestino. Por que surge então esse novo epitélio, ou essa mudança do tipo do epitélio? Devido a uma intensa ação do ácido gástrico. Então, pessoas que têm refluxo, elas tendem a desenvolver ao longo do tempo essa lesão metaplásica chamada esôfago de Barré. Aqui na macroscopia, a gente consegue observar nitidamente uma região esbranquiçada, aqui mais periférica, que é a região original de epitélio escamoso do esôfago, e essa região aqui mais central, que é mais avermelhada, onde existe aqui uma mucosa muito parecida com o que a gente encontra no estômago e até no intestino, que é o esôfago de Barré, região de metaplasia. O grande detalhe, a grande preocupação desse tipo de metaplasia é o risco que tem de se desenvolver lesões neoplásicas, como o adenocarcinoma. Então, aqui na macroscopia, a gente tem um outro exemplo, nessa região aqui mais superior, a gente tem aqui uma região esbranquiçada, que é o epitélio preservado, é um epitélio escamoso, de cor cinza esbranquiçada, da região distal do esôfago. Entre a região preservada e a região metaplásica, a gente tem uma limitação que geralmente forma essa linha Z, que é uma linha irregular. E aqui abaixo, nessa região mais avermelhada, o epitélio colunar, que ele pode ter aí uma coloração mais avermelhada, que é literalmente onde a gente tem aí o epitélio metaplásico, ou a mucosa de Barré. Microscopicamente, a gente vê a mudança, uma transição entre aqui na região, nessa imagem aqui na região da esquerda, a gente tem um epitélio com várias camadas, é o epitélio escamoso, e em sequência a gente tem uma mudança para um epitélio simples colunar. Esse epitélio simples colunar, ele geralmente vem junto com algumas especializações do epitélio, como por exemplo células caliciformes ou mesmo formação de glândulas subjacentes a esse epitélio. Então aqui é um esquema mostrando o epitélio normal e uma região de esôfago de Barré, e aqui na histologia a gente vê nitidamente que essa região à esquerda é uma região de epitélio aparentemente preservado, com várias camadas, e aqui ele começa a se modificar para um epitélio simples colunar,
se desse um maior aumento aqui, muito provavelmente com células caliciformes evidentes, que são aquelas células produtoras de muco. Ou seja, um epitélio que não deveria estar na região de esôfago, mas sim na região de estômago. Mas além das duas formas de metaplasia que eu apresentei aqui, a gente tem outros exemplos de metaplasia que podem, inclusive, acometer tecido mesenquimal. Tá? Então, os principais exemplos que a gente pode dar aqui são do epitélio colunar ciliado da árvore brônquica, que devido ao tabagismo, ele pode ser modificado por um epitélio escamoso. O epitélio da bexiga, o epitélio transicional, ele pode, devido a alguns traumas, né, devido a cálculo urinário, ele pode se modificar para um epitélio escamoso também. O epitélio colunar presente nos ductos glandulares, devido a cálculos também, esses cálculos causam traumas e, consequentemente, esse epitélio é estimulado a se tornar um epitélio mais resistente a esses traumas, se modificando para um epitélio escamoso. No tecido mesenquimal, né, a gente pode dar o exemplo de um tecido fibrocolagenoso, que também, devido ao estímulo traumático crônico, pode ser estimulada a uma modificação para tecido ósseo. Temos também o epitélio do esôfago, né, que nós falamos agora há pouco, devido ao ácido gástrico, se modifica para o epitélio colunar. E um epitélio colunar glandular pode ser, então, estimulado aí devido à deficiência de vitamina A para um epitélio escamoso. Dentre os vários exemplos de metaplasia, eu gostaria que vocês observassem essa imagem e tentassem identificar que tipo de tecido nós temos aqui. Trata-se de uma metaplasia rara que acomete o tendão calcâneo, isso devido a algum traumatismo ou alguma cirurgia no tendão e, consequentemente, a gente vai ter uma modificação do tipo de tecido. Então, ao invés de ser um tecido fibrocolagenoso, comum ao tendão, a gente vai ter uma ossificação heterotópica desse tendão. Então, esse é um exemplo de ossificação do tendão de Aquiles. Chegamos então ao final da nossa aula de alterações do crescimento não neoplásico. Gostaria de lembrar que as células elas vão sofrer influências tanto fisiológicas como alguns estímulos nocivos, que são considerados patológicos, isso para todos os tipos de adaptação celular que nós vimos, e que as principais adaptações são alterações reversíveis. Algumas vão ter aí uma predisposição a lesões mais irreversíveis e inclusive transformações malignas, mas que de maneira geral elas têm aí como processo a mudança, seja no tamanho, no número de células naquele tecido, na morfologia da célula e também na função daquele grupo celular. Como complementação dessa aula, eu deixo aqui duas referências, o livro Bases Patológicas das Doenças, de Hobbes e Cotra, e o livro Boiolo, de Patologia, ambos disponíveis na minha biblioteca.com.br pelo sistema Siscad.